algumas coisas que às vezes Deus entrega como palavra para ser pregado, para ser ensinado, logo de início ela já faz sentido para mim, com relação a entender o que está acontecendo à nossa volta, com relação a já fazer vínculo com situações que a gente está vivendo ou que pessoas estão vivendo. E hoje de manhã, quando eu acordei, na cama ainda eu falei com Deus: Deus, eu preciso de uma palavra. Eu tenho gasto muito tempo escrevendo. Ontem eu fiquei o dia inteiro escrevendo, e aí eu tenho lido muito pouco até. E a tendência era eu vir para cá, e eu estava preparado para isso, e falar alguma coisa sobre paternidade, porque eu tenho escrito tanto sobre isso, e lido também tanto sobre isso, para poder escrever, lido muito a Bíblia nesses pontos, e falei, bom, eu falo alguma coisa a respeito disso. E hoje, na hora que eu acordei, Deus começou a falar comigo sobre... Eu acordei, virei para o lado e falei assim, eu preciso de uma palavra. E deu um minuto, veio na minha cabeça sobre crises emocionais, sobre como emoção afeta nosso relacionamento com Deus. Na verdade, a emoção não apenas afeta o nosso relacionamento com Deus, mas como ela afeta o caminho, a gente andar naquilo que Deus pede. O quanto ela influencia nos caminhos que a gente toma e nos caminhos que a gente se desvia daquilo que Deus havia pedido para a gente. As emoções, elas têm um peso muito forte em tudo que a gente vai fazer. A primeira dificuldade quando a gente começa a amadurecer em Deus é separar, na verdade, a emoção do que é mover do Espírito. E eu tenho vivido muito isso. Deus tem me levado a ver muito pouco manifestação para o lado de fora, como acontecia antes, e me levado a uma convicção muito grande das coisas do lado de dentro. Na sexta-feira eu estava vindo para cá, e o engraçado é que isso não tem me incomodado como me incomodava no começo. A maturidade em Deus, ela vai fazendo com que você dependa menos dos sinais ao seu redor. Não que sinais não aconteçam, porque se nada estiver mudando para o lado de fora, alguma coisa está errada. Jesus não dependia de sinais para saber quem ele era. Ele foi provado no deserto justamente para que ele recebesse a convicção da paternidade de Deus sobre ele. Mas a vida dele inteira foi de sinais. É que ele não dependia. Então ele chamava de geração incrédula, falando, se vocês não virem sinais, vocês não vão acreditar. O problema não é a manifestação de sinais, é quando você depende delas para crer. E Deus tem me feito não depender mais delas. E na sexta-feira, quando eu estava vindo para cá, para a vigília, no carro, eu vim falando com Deus, eu falei, Deus, eu entendo que é isso, né? Mas dá um medo de, às vezes, eu simplesmente parei de te ouvir, estou fazendo o que eu acho. Por mais que o Senhor lá atrás tenha dito que era para eu crer no que eu estava fazendo. E quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo, você está no caminho certo, fique em paz. E falou isso para mim. Você está dependendo cada vez menos do que acontece do lado de fora. É como se... Sabe uma fogueira que você olha para o lado de fora dela, ela parece que já está apagada, mas debaixo daquela parte ali, tem brasa lá embaixo. Ou seja, para ela, ela sabe que está lá dentro. E quando precisar, é só um vento bater e ela lastra de novo. E às vezes Deus vai fazer isso. Só que a emoção que eu queria falar com vocês hoje não é a emoção com relação a sentir a Deus ou não. A entender que Deus está dentro de você, independente do que você está sentindo dele. Mas sobre como as emoções do seu dia a dia, as coisas que acontecem ao seu redor podem influenciar os caminhos que você vai tomar e como elas podem comprometer totalmente o propósito que Deus tem para você. Muita gente tem andado pelo caminho da sua emoção. E há muito tempo já está fora do propósito de Deus. E pela misericórdia de Deus, Deus continua alimentando. Uma vez eu falei com Deus a respeito disso, por um sentimento até errado dentro de mim, mas eu comecei a questionar Deus, por que tem pessoas fazendo coisa errada? O Senhor já disse que está errado e mesmo assim está tendo manifestação lá dentro. E o que Deus me disse é, eles são meus filhos ainda, eu não deixo o filho morrer de fome. Eu posso trazer juízo na hora certa, mas fome eles não vão passar. Eles podem não se alimentar de comida sólida, eles podem estar comendo migalha que cai da mesa, porque não se colocam na posição de correção de filhos, mas eles continuam sendo meus filhos, ainda que com cabeça de escravo, ainda que com cabeça de servo, mas são meus filhos. E muitos fora do propósito há muito tempo, que se deixaram levar pelas suas emoções, se venderam para as suas emoções. E quando isso veio assim, crises emocionais, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Elias. Quando Elias
Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Antes dessa passagem, Elias não aparece na Bíblia. A gente precisa estudar muito a história desse profeta, porque ele é um dos poucos que é relatado até em Cristo. E a história dele é tão curta. Ele entra aqui no 17, 3 capítulos para frente ele sai. Teoricamente ele faz uma coisa. Ele não teve uma atividade, um trabalho tão longo como outros profetas. Ele não teve um livro como profeta. Ele não deixou tanta coisa escrita, ele não profetizou Messias, ele não profetizou nada disso. E no entanto, ele é citado até com referências ao Apocalipse para alguns, como um daqueles que volta depois ou não volta, e aí é outra história. Mas ele tem um peso muito grande. A Bíblia fala dos tempos de Elias, fala que mandaria o espírito de Elias. Tem algo muito pesado na história de Elias. A gente falou um pouco disso com relação à casa de Jezabel, mas tem algo muito profundo na história de Elias. Elias entra aqui, do nada Elias aparece. E quando ele surge, ele já surge indo bater de frente com o rei, que havia se casado com Jezabel, aquela mulher que tinha pegado os profetas de Baal, de Azera, e misturado tudo com os profetas de Deus, e bagunçado tudo. Ele chega. E quando ele chega, ele bate de frente com o rei. E já profetiza uma sentença em cima daquela terra. Não vai chover, não vai ter provisão nesse lugar. E ele sai. A gente não sabe de onde ele surgiu, de onde esse homem adquiriu tamanha coragem para bater de frente com o rei, se ele já tinha falado com o rei alguma vez, que respeito é esse que o rei tinha por ele a ponto dele se sentir à vontade para fazer isso. Mas o fato é que ele vai bate de frente com o rei e lança essa palavra em cima dele e sai. Agora avança sua Bíblia para o capítulo 19. Depois que Elias lança aquela palavra, foi ousado, foi firme. Ele faz mais algumas coisas que Deus pediu. Faz o sacrifício, a chuva vem. E depois ele se apresenta de novo a Acabe. Faz o desafio dos profetas. Enfim, ele encontra de novo com Acabe. Ele se encontra de novo. No capítulo 19, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Vamos continuar lendo. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Veio a Berseba, que é de Judá. Deixou ali seu moço. E se foi para o deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. A vida de Elias, o trabalho de Elias começa com ele batendo de frente com o rei. Ele liberando uma palavra sobre o rei. E quando ele libera essa palavra em cima de Acabe, vem a palavra do Senhor sobre ele e ele vai para o deserto. Ele vai para um lugar sozinho, debaixo da direção de Deus. E ali ele fica guardado por Deus, sendo cuidado por Deus. Dali Deus manda ele para Sarepta, para encontrar com a viúva. Ele se move em cima de uma palavra. Ele lança a palavra em cima do rei. E aí ele é levado para o deserto. E a cumprir todo o propósito. Ele vai para a casa da viúva, ele faz a remissão daquela terra. Ele faz tudo o que ele tinha que fazer.
Quando ele termina de cumprir o propósito, ele não lança uma palavra para o rei, mas a palavra vem do lado de lá. E a palavra é: eu vou matar você. E aí ele faz a mesma coisa. Ele pega o menino que andava com ele agora, se desfaz desse moço, que era companheiro dele, que era o servo dele ali. E aí ele vai para o deserto, por conta própria dessa vez. E fica ali. Se no capítulo que a gente leu antes, quando ele começa, no capítulo 17, quando ele começa a palavra que ele manda em cima de Acabe, ele fala assim, ele começa dizendo assim: vive o Senhor, diante de quem eu estou. Ou seja, ele se coloca ali debaixo da cobertura de Deus para aquilo que ele estava fazendo. Quando ele vai para o deserto por conta própria, ele fala assim: não sou melhor que os meus pais. Ele já esqueceu, por causa da ameaça de Jezabel, ele já esqueceu toda a direção sobre a qual ele andava antes. E debaixo da direção dessa nova paternidade, debaixo da direção dessa cobertura, que é a qual ele se coloca agora, os erros dos pais dele, ele já não se sente corajoso, ele já não se sente mais forte para fazer nada. Ele não se movia debaixo da palavra dele quando ele enfrenta o rei. Na verdade, ele começa o discurso dele, em outras palavras, ele está dizendo: eu estou debaixo dele. Ele vive o Senhor diante daquele que eu sirvo. Então é debaixo dele, é debaixo dessa direção que eu venho aqui e enfrento o rei. E debaixo dessa direção Deus me leva depois para o deserto e eu caminho para lá. E Deus me sustenta de forma maravilhosa. Quando ele recebe uma ameaça dessa rainha, ele já não se coloca mais debaixo da palavra de Deus, ele se coloca debaixo da linhagem natural dele. Ele já sai, ele já tira o foco de quem ele era em Deus e coloca o foco em quem ele era nele mesmo, por medo. A Bíblia diz que ele se angustiou, aquela palavra angustiou Elias. Elias se apavorou com aquela sentença. E ele já esquece quem é Deus, ele já esquece o Deus que o sustentou com corvos, e ele já começa a traçar o rumo para se desvencilhar da responsabilidade dele. Então a primeira coisa que ele faz, ele pega aquele menino, que era companheiro de ministério dele, e larga ele. É como se ele falasse: eu vou morrer sozinho, você fica aqui. Agora eu estou abrindo mão do ministério. Vai você, larga ele num lugar seguro, e ele vai para o deserto por conta própria. O deserto é um lugar, às vezes a gente vê tanta, por falta de entendimento, tanta interpretação de deserto. Eu estou no deserto, estou numa seca. Deserto não é lugar de seca. Na Bíblia, deserto não é lugar de seca. Na Bíblia, deserto é o lugar onde Deus afastava os filhos dele para tratar o coração desses homens e para ter intimidade com eles. Deserto não era lugar de provação no sentido de luta. Aquele povo, quando saiu do Egito no deserto, todas as lutas que eles enfrentaram foram por desobediência. A única luta que eles enfrentaram que não foi por desobediência foi contra os amalequitas, a primeira. E por isso Deus fala que ia exterminar eles da face da terra, porque eles atacaram o povo de Israel de forma covarde. Por isso que ele pede para que Saul vingue os amalequitas. Todo o restante, as provas que aquele povo vai passando, Deus vai revelando o propósito daquelas coisas ou a desobediência daquele povo, pelo qual eles estavam passando por dificuldade. Deus não leva o povo para o deserto para passar 40 anos. Deus leva o povo para o deserto para ensiná-los, para ter intimidade com eles, para colocar eles lá dentro. Eles passam aquele tempo todo, não é nem porque erraram, agora tem que pagar o preço. Não, porque aqueles filhos não tinham cabeça de filhos, eles se viam como gafanhotos. E Deus fala: eles não vão ter autoridade para entrar naquela terra. Porque a autoridade é dada quando eu entendo e tomo posse daquilo que eu sou. Quando Jesus fala: toda a autoridade me foi dada. Ele só exerceu essa autoridade depois que ele se entendeu como filho, depois que ele foi provado como filho no deserto. Depois que Satanás gritou com ele várias vezes: você é mesmo filho de Deus? Você é mesmo filho de Deus? Então prova. Se você é, prova. Quando Jesus conseguiu passar por essa necessidade de que era filho, automaticamente ele recebeu autoridade. E não é que a autoridade veio naquela hora. Ele conseguiu se apossar de uma autoridade que já tinha sido dada para ele antes da fundação do mundo. Porque na verdade a nossa dificuldade é se apossar daquilo que já é nosso e não ganhar coisas. O lugar do deserto é o lugar onde Deus leva Elias para sustentá-lo. Deus não levou Elias ali para prová-lo.
Deus levou Elias ali porque Deus estava falando assim, ó, tem seca na terra toda, vai para lá que eu vou te sustentar a parte lá. Se você ficar aqui, Elias, você não vai comer carne como você vai comer lá. Porque aqui o povo vai estar tudo, cada um pegando o seu. Porque aqui quem está comendo na mesa do rei agora não são mais os meus profetas, são os profetas de Baal. Você vai passar fome aqui. Então, Elias, eu vou te levar para um lugar. Eu vou te levar para um lugar onde eu vou cuidar de você. E quando a provisão acaba ali, Deus fala, agora eu vou te levar para outro lugar, onde eu vou cuidar de você. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Ir para o deserto. É Deus quem conduz. Foi Deus quem conduziu aquele povo quando saiu do Egito para o deserto. Foi Deus quem conduziu o pai de José, o pai de Jesus, José, a levar Jesus para o deserto. É o lugar onde Deus revela. É o lugar onde Deus pega alguém que está nascendo de uma linhagem natural, como era aquele povo no Egito, e leva para o deserto, para ali colocar dentro da cabeça deles, convertê-los numa linhagem espiritual, convertê-los em filhos. É o que Deus faz com Jesus. Deus leva Jesus para o deserto. Deus leva Jesus para o Egito e traz ele de volta para o Egito. Só que antes dele tomar posse daquilo que ele tinha, ele passa pelo deserto. Mas é Deus quem conduz. Quando a gente vê Elias aqui, ele resolve ir para lá. E ele resolve ir por causa das emoções dele. Quando a Bíblia fala, não desçais ao Egito, é porque aquele é um lugar onde Deus te conduz para ir. E Deus leva o próprio Jesus para lá. Mas Elias, por conta própria, por causa da dor, ele resolve, eu vou descer para lá, eu vou entregar tudo. Mas a entrega de Elias começa inicialmente quando ele se esquece da origem dele. Quando ele se esquece debaixo da cobertura de quem ele estava. Quando a referência dele deixa de ser Deus e o que Deus disse a respeito dele e passa a ser a natureza dele. Porque quando ele começa a se comparar com os pais dele, ele fala, não sou melhor do que eles. O que ele está dizendo, eu tenho tanto pecado quanto eles. Ele está trazendo para si o mérito. E como ele não vê mérito em si, ele fala, eu quero a morte. Eu não quero mais nada. E ele entrega tudo. Eu não sei o que Deus faria com a vida de Elias se Elias não tivesse entregue tudo. A unção que estava sobre Elias não tinha nem começado a se manifestar. Elias teve capacidade de, debaixo da sua palavra, lançar unção dobrada sobre um filho, sobre Eliseu. O que seria de Elias, então, se ele tivesse continuado? Quando você vai ver outros profetas na Bíblia, eles tiveram crises emocionais, assim como ele. Jeremias só chora emocionalmente. Samuel tem crises emocionais. Deus vira para Samuel e fala, até quando você vai ficar aí chorando por causa de Saul? Samuel se abalava por causa de Saul. Samuel se envolvia com aquilo. Samuel sentiu dor porque ele se sentia rejeitado pelo povo. E Deus falou, não é com você que eles estão rejeitando a mim. Mas esses homens não perderam a referência deles. A referência deles era Deus. Então, mesmo nas crises emocionais, era em Deus que eles descarregavam. As crises emocionais de Jeremias estão todas relatadas. Se não bastasse um livro dele, ele ainda faz um livro só de choro. Um homem colocando as suas emoções diante de Deus. Deus é um ser emocional. Deus chora. Deus sente ciúme. Deus se entristece. Deus se alegra. O problema não são as emoções, é quando eu me vendo a elas. É quando eu permito que elas passem a me controlar e não mais o meu espírito. O homem carnal cogita as coisas da carne. O homem espiritual cogita das coisas do espírito. É quando a minha direção sai da mão do Espírito Santo e entra no campo emocional. É quando as minhas dores não são mais entendidas como feridas de amor. Não são mais entendidas como propósito de Deus. É quando eu paro de procurar em Deus o entendimento do motivo pelo qual existe a dor. E ao invés disso, eu me rendo a ela e começo a gritar diante de Deus que Ele retire a dor, como uma criança. A criança não entende a necessidade da injeção, então ela grita para que a agulha seja tirada. Ela vive da emoção dela. Ela não consegue entender propósito. Ela não consegue se render. Isso não quer dizer que não vai doer.
Os salmos de Davi, muitos deles, são clamando a Deus que o justifique. Davi perde morte para inimigos. E Deus permitiu que isso viesse para a Bíblia. Um homem segundo seu coração pedindo a morte dos inimigos. Davi, quando escreveu isso, Davi não estava escrevendo sentenças para o povo, escrevendo cartas para que o povo seguisse. Davi estava derramando sua alma para Deus. Deus, na sua onisciência, foi quem quis que isso viesse a público para que nós tomássemos isso para nós. Mas Davi estava derramando sua alma diante de Deus. E a alma de Davi era: mate os meus inimigos, destrua aqueles que falam mal de mim, aqueles que são injustos comigo. Isso era a alma de Davi, sozinho com Deus. Davi, diante das situações, ele virava para Saul e falava assim: como é que eu posso tocar em você? Ele se dobrava e falava: eu não posso tocar em você. Sabe por quê? Porque eu estou diante de Deus e foi Ele quem te colocou aí. Ou seja, eu não vou me mover em cima das minhas emoções, mas elas existem. Eu sinto dor nelas. E eu choro em cima delas. Abre Salmos, querido. Salmos, alguma coisa. 4, acho. Ouve-me quando eu clamo a Deus, na minha justiça. Deus, da minha justiça. Na angústia, deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Ou seja, até quando vão falar mal de mim? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O que ele está falando aqui? Assim como a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, aqui ele está falando, perturbai-vos, mas não peque. E ele continua dizendo, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, a hora que você estiver deitado, você conversa com o seu coração. Com toda essa angústia, com tudo isso que é gerado dentro de você por causa das situações que você passa. Quando você estiver lá no seu leito, lá na sua cama, lá você resolve isso com Deus. E depois se cala. Porque você tem direito de emoções. Eu vou me perturbar, mas eu não posso fazer isso a ponto de pecar. Ontem, quando eu estava escrevendo, eu fui ler mais uma vez o texto de Tiago 1, alguma coisa, 9, 10, que fala sobre cobiça, sobre o pecado, né, sobre tentação, sobre nós somos tentados naquilo que nós desejamos. E quando eu vou aplicar aquilo para a vida de Jesus, chega a fechar o olho com medo de gerar uma heresia gigante ali, mas não tem como fugir daquele texto. A Bíblia diz, abre Tiago, querido, vamos ler junto, Tiago 1, finalzinho da Bíblia. Tiago 1, versículo 12. Querida, a primeira coisa para você entender, eu creio que Jesus era um homem. Ele era um homem porque ele escolheu se fazer homem. Porque ele resolveu deixar toda a sua glória. A Bíblia fala que ele abriu mão daquilo. Eu gosto de pensar que Jesus tinha duas mãos. E a humanidade foi feita com uma só. Então aí quando ele resolveu vir para cá, ele amarrou uma mão para trás. Ele não deixou de ser. Ele falou, não vou usar. Eu vou mostrar para vocês como é possível viver da forma que vocês vivem, com as capacidades que vocês têm e cumprir o propósito. Até porque o sacrifício dele só foi aceito porque ele era semelhante a nós. Ele foi feito à nossa semelhança.
A Bíblia fala que Jesus fez o que fez porque Deus era com ele. A Bíblia não fala que ele fez o que fez porque ele era Deus. Então Jesus abriu mão da sua onisciência, onipotência e onipresença, que é o que diferencia Deus de nós. Você já parou para pensar que isso é a única coisa que diferencia Deus de você? É que quando fala a única coisa, é muita coisa. Mas é só isso, ele tem poder para todas as coisas, você não tem. Ele tem conhecimento sobre tudo, passado, futuro, presente, você não tem. E ele está em todo lugar ao mesmo tempo, nós não. O resto é besteira. Deus tem perna? Não sei, não me interessa. Eu, quando olho para Deus, eu vejo ele como uma pessoa, sempre. Eu vejo Deus sempre como no formato de um homem. E se ele não falou, é porque ele não quis falar e ele me dá o direito de pensar isso. Mas quando Jesus veio, ele resolve abrir, sentir na carne, sentir dor, sentir frio, sentir medo. Ele tem que fazer perguntas para as pessoas, porque ele não sabia de algumas coisas. A Bíblia fala que ele crescia em graça e em conhecimento. Se ele fosse pleno em conhecimento, ele não teria que conhecer. Se ele fosse onisciente, ele não teria que crescer em conhecimento. Então Jesus cresceu. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Deus é desobediente? Não. Jesus, como homem, teve que aprender obediência da mesma forma que nós, através de sofrimento. E é muito importante entender isso. Porque se você não entender isso, você não vai conseguir trazer para si as coisas que Jesus diz no sentido de se parecer com ele e de fazer o que ele faz. Porque se Jesus tivesse feito algo como Deus, ele não poderia virar para mim e falar assim, você vai fazer mais do que eu fiz. Porque ele estaria jogando sobre mim uma capacidade que eu não tenho. Então Jesus era um homem que não pecou. Jesus foi feito por Deus. A Bíblia diz que ele é a primícia da criação. Então ele foi criado. A primeira coisa a ser criada. E por que Jesus é Deus? Porque ele foi feito à imagem do Pai. O Pai que o fez gerou a mesma natureza nele. Isso não faz menor ou maior. Isso se faz filho. E como filho, herdeiro. Mas Jesus, como homem, a Bíblia diz que ele foi tentado, não diz? Com todas as letras. Em tudo. Então vamos ver agora a natureza da tentação. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus foi tentado? Foi. Então ele foi tentado como homem, não como Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria cobiça. Jesus foi atraído pelo quê? Qual era a tentação de Satanás em Jesus? Se tu és o filho, prova. Qual era a dúvida dentro de Jesus então? Qual era a brecha dentro de Jesus para que Satanás tentasse tocar? Você é mesmo filho? Prova que você é o filho. O povo no Egito não entrou na terra porque não conseguia se entender como filho. O povo estava no deserto, diante da terra. E Deus falava, vocês podem entrar, vocês são filhos. Eles olhavam e falavam, nós somos gafanhotos. E Deus fala, vocês precisam morrer. E eu preciso gerar uma geração nova, que desde o berço venha entendendo que são filhos. E não é porque Deus impediu a entrada. Eles não conseguiam tomar posse de uma autoridade que era deles para entrar naquilo que era deles. Porque na mente deles, eles não conseguiam se entender como filhos. E a autoridade para tomar posse de herança é dada automaticamente a filhos. Quando eu entendo isso. Jesus não podia tomar posse da própria herança e cumprir o seu propósito se antes ele não absorvesse a convicção plena de que eu sou filho. E essa convicção é gerada dentro, não é do lado de fora. 40 dias antes dessa tentação, o próprio Deus abre o céu e fala, você é meu filho. E isso não foi suficiente para acabar com a tentação dentro de Jesus. Eu sou mesmo filho. O deserto é o lugar onde Deus enfraquece a sua carne para fortalecer as suas convicções em quem Ele é e em quem você é. Deserto é um lugar onde Deus te pega e fala, antes de você entrar naquele lugar, você precisa descobrir quem você é. O que eu faço antes é promessa. Ao fim das coisas você vai entrar. Mas isso tem que ser gerado dentro de mim. Você sabe por que Satanás gosta tanto de espalhar? Ele não barra você chamar Deus de pai.
Ele tenta botar uma mãe em cima de Deus, mas ele não barra. Porque tudo aquilo que se torna banal e corriqueiro é muito difícil depois a gente voltar atrás e viver aquilo de verdade. Sabe por que o homem polui a água? Porque é algo tão natural para a gente, que é difícil absorver a convicção de que um dia ela pode acabar, ela pode estar poluída, pode ter falta. Por tão natural como ela flui na nossa vida, desde as nossas gerações passadas. É algo muito corriqueiro. O entendimento de Deus como Pai é a mesma coisa. Ele é tão natural que ele se tornou banal. E aí quando a gente vai falar sobre paternidade, sobre debaixo do que você está se colocando, de que verdades, a primeira coisa que a gente faz é: eu sou pai, eu sou filho, sim, eu entendo disso, Deus é meu pai. E a gente nunca entendeu nada. Aquele povo no deserto morreu sem entender o porquê não tinha entendido. Não entenderam nada, porque os pais não conservaram aquilo. Eu estava tocando ali e falei: Deus, como eu queria que as pessoas aprendessem a obedecer no detalhe, na vírgula que é falada. E Deus fala: é por isso que eu não falo no detalhe. Às vezes as pessoas se gastam comigo pedindo direção detalhada sobre as coisas. Devo mudar para cá, devo comprar esse carro, devo comprar essa casa, devo trocar, devo fazer. E Deus não vem com a direção. Ele fala: sabe por quê? Porque quando as coisas são do meu interesse e eu dou a direção detalhada, eles não obedecem no detalhe. Eles acham que é bobagem. Então Deus fala: coloque a água, depois coloque o pão. Ele vai lá, pega o pão e a água, porque vai dar na mesma. E Deus fala: você não me obedece no meu interesse e no detalhe, mas no seu você quer o detalhe. No seu você dá importância para a informação detalhada, mas no meu, você acha que eu estou interessado no resultado e não no processo. Eu estou interessado que você me obedeça, o resultado sou eu que garanto. E o povo não entendeu nada. Deus falando lá atrás: circuncida todo filho. O povo passa 430 anos dentro do deserto, clamando pela libertação. E aquela libertação eles clamavam com base na promessa de Abraão. Mas ninguém seguiu a aliança de Abraão. Cortar prepúcio ninguém queria. Mas o resultado, a libertação prometida aos filhos de Abraão, isso eu quero. Me manda. E Deus traz a libertação, porque Deus havia prometido isso para Abraão. Só que a libertação vira fumaça, ninguém consegue entrar. Porque é como se Deus virasse e falasse assim: essa terra é para os filhos de Israel. Filhos podem entrar. Quem é filho pode entrar. Eles chegam lá e falam: eu não sou filho, eu sou gafanhoto. E Deus fala: aí é problema seu. Aí é com você. Não é comigo. Você precisa ter isso sarado. Eu trouxe você para cá para isso. Eu trouxe você para o deserto para ter intimidade com você. Para ficar sozinho. Deserto é o lugar onde eu tenho intimidade com você antes de te colocar no propósito. Antes de que você vá trabalhar para mim. É como se Deus falasse: antes de te mandar para cumprir trabalho, eu queria ter um tempinho junto com você. Aproveitar, que você aproveitasse mais meu colo aqui. Quantas vezes Deus já lançou palavras aqui no nosso meio, de que, para mim, e eu sei que para outros também, aproveite esse tempo. Aproveite, isso é valioso. É deserto, mas é valioso. Você vai sentir falta disso lá na frente. Desse colo. Davi sentia falta do colo. Todas as vezes que Davi faz aquelas manifestações: eu quero fazer uma casa para o Senhor, ele entra dançando. Eram as oportunidades que ele tinha de fazer aquilo que ele fazia todos os dias enquanto estava cuidando de ovelha. Sempre que eu imagino Davi cuidando de ovelha, eu imagino uma árvore grande, muito grande, as ovelhas todas descansando no pasto e ele sentado, encostado no tronco, tocando harpa e falando com Deus. Ele fazia isso o dia inteiro, todos os dias. Porque guiar a ovelha era levar elas de um lugar para o outro, soltá-las no pasto, proteger quando viesse um animal, arrumar um cercado para elas dormirem. O resto do tempo é livre. Davi tinha saudade daquilo, por isso que ele manifesta aquilo durante a vida dele, quando ele escreve aqueles salmos. Quando ele fala que estava com saudade de poder congregar, tem um salmo que Davi fala disso: saudades do templo, saudades de ir até a casa de Deus. E aquele tempo no deserto, até mesmo para Davi, era Deus o separando e falando: agora você vai ficar perto de mim, vai ser cuidado por mim. A referência que se tinha de Saul como seu pai ali dentro, eu estou quebrando, eu estou te trazendo para cá agora. Só que essa mudança de paternidade, essa mudança de ambiente, ela dói, mas ela tem um valor. Ontem eu li uma frase que eu falei: eu tenho que escrever isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Dizia: há um tesouro na dor. Só isso.
E aquilo ficou a noite inteira na minha cabeça, um tesouro na dor. Existe algo de muito precioso no meio disso. O maior tesouro que a humanidade recebeu foi na dor de Cristo. Tem algo muito precioso no meio disso. Só que eu preciso entender que essa visão debaixo de quem eu estou, debaixo de qual propósito eu estou, de quem está me cobrindo, de quem está me direcionando, vai influenciar em tudo as minhas emoções. Vai influenciar em tudo os propósitos que eu vou viver. Enquanto Elias olhava e dizia para o rei, e se movia debaixo disso, vive o Senhor diante de quem eu estou. Ele tinha capacidade de parar a chuva, de trazer seca, juízo. Ele tinha capacidade de enfrentar 450 homens na espada e matar todos eles. Quando ele começa a se colocar debaixo do pai e da mãe, ele fala, não sou melhor que eles. E ele foge de uma mulher. Para pensar, querido, quando Elias estava matando 450 profetas, ele estava tocando nos homens que tinham sido levantados por ela e ele não sente medo. E ele corre para dentro da cidade depois e encontra Acabe, porque a chuva está chegando. Ele não tem medo de fazer nada disso, porque ele havia se colocado debaixo de uma direção. Ele tinha se colocado debaixo da palavra, de que eu vivo debaixo desse Deus. Quando ele fala, eu vivo debaixo do meu pai e da minha mãe, ele fala, eu tenho que morrer. O deserto para mim se torna lugar de morte, não lugar de provisão. Antes Deus tinha me levado para aquele lugar sozinho e afastado para prover. Agora eu vou por conta própria para morrer. Você lembra aquele povo quando sai do deserto e falta água, o que eles falam para Moisés? Deus nos trouxe aqui para morrer. Porque eles não entendiam debaixo do que eles tinham ido para lá. Na cabeça deles, nós viemos aqui debaixo da direção de Moisés. Então, quando Moisés some, o que a gente faz? Levanta outro sacerdote. Quando Deus acaba de dar os mandamentos, e os mandamentos, querido, nada tinham a ver com leis pesadas sobre o povo. Os mandamentos, os 10, se resumiam a se relacione com seu irmão, ame seu irmão e ame ao seu Deus. Os 10. E quando Deus acaba de dar isso para o povo, só isso, o povo fala assim, Moisés, fala você com ele. A gente fala com você. Nós não queremos falar com esse Deus, senão ele mata a gente. Deus levando o povo para ter relacionamento íntimo e o povo falando, eu não quero falar com ele. Esse Deus é duro demais, esse Deus é bravo. E aí Deus começa a levantar leis. E aí Deus faz 600 e tantas leis para aquele povo. Porque um povo que não quer ter relacionamento com ele vai ter que ter pelo menos um regulamento para saber como andar. É como se Deus olhasse e falasse, olha, isso é por mim, tá? Isso não é Bíblia. Minha vontade é matar todo mundo. Porque eu fiz um pacto com um filho lá atrás. Eu fiz um pacto com Abraão através de um filho. Filho do filho do filho do filho. E quando chega nessa geração, que é a semente daquilo, eu dou de frente com um povo que não quer sequer se relacionar comigo. Só que eu fiz uma promessa para Abraão e preciso conservar essa semente. Então vai ser através do filho. Em toda a Bíblia é assim. O pai erra, Deus fala, eu tenho que levar para o filho. E depois de Davi, Deus fala, eu jurei a Davi que ia conservar o seu filho. Então não é por causa de você, Salomão, não é por causa de Jeroboão, não é por causa dos filhos, não, é por causa de Davi. Apesar de vocês, eu vou conservando uma semente. Mas eles não entendiam de quem eles eram filhos. Então você vai lendo todo o livro de Reis e não fez conforme a casa do seu pai Davi, fez conforme o outro pai. Eles colocavam debaixo de outra direção. Eu não sei, querido, por isso que eu disse, às vezes Deus dá uma palavra e eu entendo claramente por que Ele está falando aquilo, por causa de situações ao nosso redor, por coisas que Ele me fala. Dessa vez eu estou me movendo como eu falo às vezes para alguns que me procuram, que receberam uma palavra, tiveram um sonho com alguém, eu falo, querido, às vezes a outra metade está do outro lado. Dá o seu passo e o passo seguinte vem do lado de lá. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Pedro, enquanto andou em cima, enquanto a sua referência estava em Jesus, ele conseguia cumprir um propósito de ir até ele. Quando a sua referência saiu de Jesus e veio para a sua paternidade natural, ele começa a afundar. Quando ele tira os olhos da paternidade em Deus e começa a olhar no pai, colocar no pai e na mãe, ele começa a se perder. Ele começa a ter medo e pede para morrer. E Deus fala, tá bom, vou te levar. E Deus leva, querido. Deus não luta com Elias, não tenta convencer o contrário.
Deus fala uma vez com ele, dá comida para ele, fala, vamos andar. Ele chega no outro lado, no outro lugar, faz a mesma coisa. Um anjo toca nele e fala, come que a caminhada é longa. Ele anda, dorme de novo em outro lugar. E Deus fala, tá bom, eu vou te levar. Dá algumas obrigações para ele. Ele não cumpre, inclusive, as obrigações. Não todas. E Deus leva. Talvez Deus tenha feito isso, primeiro porque quanto maior o nível de intensidade em que você se move em Deus, maior é para Deus o peso das suas decisões e das consequências daquilo que você faz. Um menino, quando erra, tem um peso e um erro que às vezes não reflete em nada no reino. Um soldado tem um peso um pouquinho maior, o general um pouco mais e o rei um pouco mais. Um rei doente abala toda a nação. Quem vai substituir? Como vai ser? Um menino doente, não. As pessoas não ficam nem sabendo. Talvez com Elias tenha sido assim. Da mesma forma que debaixo da palavra de Elias, Deus fecha o céu, debaixo da palavra de Elias, eu quero a morte, Deus fala, então receba, porque eu honro a tua palavra. Eu não sei o quanto durante a semana alguém ou alguns possam ter sido tentados a se mover debaixo da sua paternidade natural. Debaixo de uma paternidade desconhecida diante da Bíblia. Debaixo de uma paternidade que não gerou Elias, mas não gerou o propósito. Não andou em cima do propósito. É engraçado que a maioria dos homens que a Bíblia relata o começo do trabalho dele, a Bíblia fala filho de alguém. É como se Deus no mundo espiritual já esfregasse na cara de Satanás, ele é filho de tal. Porque quem cumpre propósito é filho. Sempre na Bíblia, quem cumpre propósito é filho. Filho de alguém. Porque a salvação está no filho. Em Elias não. A Bíblia fala que ele era tisbita e morava em Gileade. Nem referência à origem de Elias a Bíblia dá. Nem Deus quis dar essa referência, mas Elias dá no fim da vida dele. E fala, com base em quem eles eram, eu não tenho capacidade de fazer. Às vezes são coisas muito pequenas, querido. Decisões que a gente toma, se movendo em cima do emocional. Mas pelo lugar que Deus te colocou, essas decisões têm pesos muito grandes. Sempre que eu olho para a vida de Moisés, hoje não mais, mas eu achava Moisés muito injustiçado. Muito, falei, aquele homem andou tanto tempo, a vida dele, ele morreu a vida dele. Ele matou a vida dele inteirinha. Ele passou aqueles 40 anos longe da família, vivendo lá dentro por propósito de Deus. Depois ele passa 40 anos vivendo no meio dos queneus, criado por um midianita, que nem era povo dele. Depois ele volta e tem que cuidar daquele povo todo, mais 40 anos. Tudo por causa do propósito com o povo. E aí, por causa de um ato errado daquele homem, o Senhor arranca a promessa inteira. Deus fala, ele simbolizava. Moisés era Deus falando, o próprio Deus falando. Quando ele questiona, Deus fala assim para ele, Arão te será por boca e você será por Deus. Quando Miriam começa a questionar, ele fala com vocês, eu falo por profecia, ou seja, eu me manifesto através de ministérios e de dons que eu mesmo liberei, mas com Moisés é face a face. Então, quando Moisés toma atitudes erradas também, a correção também tem um peso muito grande. É simbólico. Assim como eu peço a vocês que se dobram e que obedeçam em cada detalhe, porque senão eu julgo vocês, eu vou cobrar dele também que se mova de forma exemplar. E quando ele cede para as suas emoções e resolve bater na rocha quando eu pedir para ele ordenar, ele está quebrando um princípio que nem ele entendia, de que Jesus você crucifica uma vez só, depois você perde. A rocha é quebrada uma vez só, a rocha é moída uma vez só. Moisés não sabia disso, mas Moisés sabia que Deus tinha dito para ele, fala com a rocha. E quando ele desobedece, movido por suas emoções, ele compromete todo o propósito. Se a gente fosse entrar em detalhe, Moisés também tinha dificuldade com paternidade, por isso tinha dificuldade em não ser emocional em muitas áreas. Moisés também não circuncidou nem o próprio filho.
Ele também estava se movendo em promessa e também não era alguém que valorizava tanto assim a aliança de Abraão. Ele era obediente, ele era muita coisa, o maior homem do Antigo Testamento. Mas ele também tinha problemas com paternidade. E por isso não entendia a importância de obediência cega naquilo que Deus pede. Fica de pé, querido. Lê depois na sua casa esse salmo, querido. Salmo 4. Medita nisso. Deus não tem problema algum, querido, com que a gente seja levado por emoções. Ele não tem problema algum que a gente sinta emoções, com que isso doa. Mas o que ele está dizendo é, isso pode te perturbar, mas que não te faça pecar, que não te faça desobedecer, que não te faça murmurar. Cama é o lugar disso. Cama no sentido de que é o seu lugar privado, o seu lugar oculto. É lá que você faz isso. E depois você se cala. Você não manifesta isso pro lado de fora, porque isso é tudo que o diabo precisa. Murmuração, querido. É tudo que o diabo precisa para matar, para destruir. Fala com Deus, querido. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos pela tua generosidade, Pai, em liberar sobre nós, Pai, com tanto cuidado, o teu ensino, Deus amado. Senhor, eu não sei, Deus amado, eu não entendo, Pai, o porquê, Pai, de algumas palavras que eu libero sobre esse lugar, Pai, mas eu creio nos teus propósitos, Senhor. Que o Senhor nos ensine e nos ajude, Deus amado, a nos movermos debaixo da direção e da cobertura que nos foi dada, Pai amado, como novos nascidos no Senhor, Pai. Que a nossa referência, Pai amado, para a manifestação não seja a nossa paternidade natural, Pai, mas a nossa paternidade espiritual, Pai, aquilo que vem de Ti, Senhor amado. Nos ajuda a vencer, Pai, a visão de gafanhoto, Pai. Nos ajuda a vencer toda dúvida com relação a quem nós somos, Pai amado. Para que possamos usar de toda a autoridade que nos é dada como filhos, Pai amado. Para entrar no lugar que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado com essa casa, Senhor. Pelo teu carinho, pela forma delicada com que o Senhor traz, Pai, prontamente alimento sobre a nossa boca, Deus. Obrigado pela tua manifestação nesse lugar, Pai. Obrigado por todos os ministérios que o Senhor tem levantado aqui dentro, Pai. Pela edificação que o Senhor tem trazido através da manifestação dos dons. Pelo sustento humano, material dessa casa, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém.